Oi pessoal, eu trago uma experiência muito única para vocês que aconteceu comigo. Eu sou de Igaraçu, na Grande Recife, e estou iniciando em religiões afro-ameríndia, e uma delas é bastante forte aqui no Nordeste. No caso, é a Jurema Sagrada, que se assemelha em alguns aspectos com a Umbanda. Para situar um pouco o que aguarda vocês, era um dia de semana. Eu estava voltando de uma reunião de um terreiro que frequento. Já era tarde da noite, entrando já pela madrugada. Eu havia voltado para casa de carro particular, já que os ônibus estavam circulando com restrições e por causa do horário, começava a ser perigoso até pelos cansaços dos motoristas de aplicativo que eu sempre reparava nas voltas. Eu estava fedendo a cigarro, eu precisava de um banho. Então eu entrei em casa para pegar uma roupa e, para evitar fazer barulho, eu preferi tomar banho no quintal mesmo, em plena luz do luar. Desde que entrei, a minha cachorra passou todo o tempo próximo a mim, então eu estava tranquilo, apesar da escuridão tomar conta de tudo. Sim, eu sou o tipo de pessoa que apaga todas as luzes durante a noite e prefiro desse jeito. Eu tomei o meu banho, voltei para a casa dos meus pais fechando tudo e em seguida fui para o meu avô, que é onde eu durmo. O local são constituídos de 3 terrenos interligados, sendo seguro para nós e para os outros animais que possuímos. Ao chegar na cozinha, eu entro e da cozinha eu vejo uma coisa que até hoje eu não consigo explicar direito. Eu estava próximo à porta da cozinha e em minha frente ao lado direito ficava a porta que ligava a cozinha e a sala da casa, que foi onde eu vi toda a cena. Havia uma cauda que parecia ser de uma serpente. Essa cauda estava na altura da cintura. Era como se alguém estivesse em pé e essa cauda fazia parte da pessoa, ou entidade, eu não sei dizer, mas era bem estranho. Era como se algo estivesse entrando na minha casa, porém pela outra porta. Na hora eu travei. Eu não entendi nada do que eu via. Isso foi em uma fração de segundos. Essa cauda de serpente era muito grande. Ela estava agitada, como uma serpente em fuga, e correu para dentro da nossa casa. Tudo ocorreu muito rápido. A minha cachorra continuava comigo e não estava agitada. Eu demorei um pouco para me mexer, o meu coração deu uma disparada, mas eu não estava com tanto medo. Sim, eu também sou aquela pessoa que, quando vê ou escuta algo estranho, vai até lá ver o que é, pois onde eu moro é relativamente seguro. Então eu fui atrás, mesmo sem saber o que poderia ser. A casa tem 3 quartos. Olhei cada um e nada achei. Eu não conseguiria dormir se não procurasse. Terminei de olhar tudo e nada encontrei. Então alguma coisa me acalmou e eu consegui me deitar para dormir, mesmo não entendendo nada do que havia visto. Passaram-se alguns dias e eu fui lá no terreiro. Estavam precisando de mim e lá eu estava. Quando de repente, uma certa entidade que estava no ponto ao me cumprimentar, ela falou a seguinte frase: "Depois eu lhe mostro o restante do meu corpo." Meus amigos, na hora eu abri um sorriso amarelo para ela. Na verdade, foi um sorriso de nervoso, pois jamais eu poderia imaginar enxergar as entidades, já que não tenho nada desenvolvido ao ponto de ver alguma coisa. Aliás, de ver, ouvir ou sentir esses tipos de energias. Essa mesma entidade pediu para que eu criasse a minha cachorra sob a sua proteção. Por isso ela viu a cena toda e não deu um só latido, mesmo correndo atrás de qualquer coisa estranha. Mas proteção nunca é demais, né? Enfim, foi uma situação muito inusitada, mas que acontece muito e das formas mais diferentes. Não condenem tudo que parece ser feio ou mal, afinal,
A gente não sabe o que carrega. Eu não tenho a respectiva entidade nas minhas correntes, mas o que eu já vi me deixa muito mais tranquilo, porque sei o que nos cerca e que se manifesta de acordo com o que a gente pode e aguenta ver. Meus cumprimentos a todos os que ouviram esse relato e desejo que aqueles que cuidam de sua proteção te façam uma visita ainda hoje. Boa noite. O meu nome é Sebastião Filho. Eu tenho 63 anos de idade e sou de Picos, Piauí. Atualmente eu sou casado e tenho 3 filhos e uma filha. Eu moro na zona urbana da cidade, mas quando isso aconteceu, eu morava na zona rural e levava uma vida bem humilde com a minha família. Eu sou o caçula de 3 filhos. O mais velho é o João e o do meio é o Osvaldo. Somos filhos dos finados Senhor Sebastião e Dona Arlinda. Na época tínhamos um pequeno sítio e lidávamos com a roça no qual obtínhamos a nossa renda. O nosso sítio tinha alguns porcos, galinhas, algumas cabeças de gado, um cavalo e uma égua. Além disso, tínhamos 4 cachorros que levávamos para caçar. Em uma certa noite durante a quaresma, eu e os meus irmãos saímos para caçar tatus. Já o meu pai havia ido à casa do compadre dele pegar uns peixes que tinha ganhado do senhor Zacarias. Antes disso, a nossa mãe nos alertou para não irmos, pois teríamos que respeitar os dias santos, pois eram dias em que coisas ruins rondavam a terra. Mesmo assim, não a escutamos e fomos. Para quem já caçou tatu, sabe que tem que levar cachorro para farejar eles. Estava tudo ocorrendo normalmente. Eram por volta das 3 horas da manhã e já tínhamos pego 2, até que o Osvaldo falou: "Pessoal, vamos voltar? Eu acho que já está bom." O João olhou para ele e disse: "Shhh, fique quieto, Osvaldo. Os cachorros acabaram de acuar alguma coisa ali." Ouvimos alguns latidos e barulhos de briga, então corremos na direção deles. Eu estava com a única espingarda que tínhamos, enquanto os meus irmãos estavam armados com facões, enxadas e picaretas, que usávamos para cavar e desenterrar os tatus. Quando chegamos ao local, eu jurava que os cachorros tivessem acuado algum catitu, no caso porco do mato, pois tínhamos ouvido um som que lembrava um gruído muito estranho de porco. Então, de repente, o Osvaldo falou: "Meu Deus, o que é aquilo ali?" Foi então que vimos algo muito estranho atacando os cachorros. Era uma espécie de monstro com pelos negros e falhados, que pareciam até estarem molhados. Era muito grande aquela coisa. Ela estava de 4 patas. Notamos que ele tinha alguns pedaços de pano pelo corpo. Ele era do tamanho de um garrote, com uma boca enorme e cheia de dentes pontiagudos. O que mais me chamou a atenção daquilo tudo foram os seus olhos enormes. Eram vermelhos como brasas ardentes. Os cachorros se atracaram com aquilo. Eles estavam em uma fúria tão intensa que pareciam enlouquecidos, atacando aquele monstro com uma raiva cega. O João, assustado, falou: "Atira, anda, atira, Batuzinho." Assim era como a minha família e amigos me chamavam, e sem pensar 2 vezes, eu acabei disparando contra a criatura, que emitia um grito esquisito, uma mistura de grito humano e gruído de porco. Foi nesse momento que o Osvaldo, desesperado, falou: "Corram, corram, vamos subir nas árvores." Rapidamente subimos em um pé de jatobá, enquanto os cachorros saíram em disparada a toda velocidade e desapareceram em meio à escuridão. Em seguida, ficou um silêncio absoluto. Não ouvíamos nem o som dos grilos.
Até que do nada, uma pancada no tronco da árvore. O João pegou a lanterna e tentou iluminar o chão. Foi então que vimos aquela coisa correndo ao redor da árvore. Ele dava gritos e rosnados, e dava para ouvir uma respiração forçada, como se tivesse algo preso na garganta. O João, vendo aquilo, disse: "Gente, o que é aquilo? Que coisa é essa?" O Osvaldo, bem assustado, também respondeu: "Olha, eu vi a dona Dina dizendo que na época de Quaresma sempre aparece um lobisomem por aqui. E aquilo só pode ser o que ela havia dito." Então eu falei: "Realmente só pode ser isso. Pois eu dei um tiro nele, mas parece que nem o machucou. Aquela coisa estava correndo parecendo que nada havia acontecido. Estávamos com muito medo. Eu tremia todo. Quase deixei a minha espingarda cair por várias vezes no chão." O João estava com os tatus e, com um susto, os deixou cair. Aquele demônio saiu por detrás de uma das árvores e começou a cheirar os tatus e os comeu sem nenhuma dificuldade. Dava para se ouvir os ossos sendo quebrados naquela boca enorme. Depois que ele terminou, ele olhou para a gente e passou a língua na boca, como se saboreasse. Ao ver aquilo, eu atirei novamente, sendo que dessa vez eu acabei errando. Ele começou a ficar de pé igual a gente, abriu a boca e deu mais um urro, ou um grito, não sei dizer. Mas aquela coisa nos olhou mais um pouco. Em seguida se colocou de quatro e saiu em disparada para dentro da mata. Haviam se passado muito tempo e vimos o sol nascendo, e mesmo assim não descemos da árvore. Já eram quase 10 horas quando João disse: "Vamos descer, já é dia. Se aquilo realmente for um lobisomem, já voltou a ser gente." Então descemos e saímos andando para a casa bem rápido, quase correndo. E quando chegamos em casa, a minha mãe estava muito preocupada. O meu pai, que era um senhor muito bruto, acabou nos recebendo na base da lapada com a bainha do facão, nos chamando de moleques e nos xingando de tudo quanto é xingamento, porque havíamos saído em plena Quaresma para caçar, desobedecendo o pedido da nossa mãe. "Vocês estão desrespeitando os dias santos, que Deus me perdoe, mas esses safados merecem", ele dizia com muita raiva, pois o povo antigo acreditava que não podia se fazer várias coisas na Quaresma, inclusive caçar. A minha mãe entrou na frente para acalmar o meu pai, e quando ele se acalmou, finalmente voltou a ser como um bom pai e nos aconselhou dizendo: "Os filhos, não façam mais isso. Os dias santos são para serem respeitados. O que é de mal nesse mundo andam com mais intensidade nesse período. Vocês me entenderam?" Com isso, João disse: "Pai, o Senhor me desculpa. A culpa é minha. Foi eu quem chamou eles. O Senhor está certo, coisas ruins realmente acontecem." E o meu pai então perguntou o que havia acontecido de fato. O Osvaldo contou tudo. E meu pai disse que realmente é a peste do lobisomem. Ele completou: ele voltou. Toda vez que ele volta, essa peste aparece. Mas seu Amaro não me disse nada. Mas por que ele não me disse nada?" Então, ao ver meu pai murmurando, eu perguntei ao meu pai quem que voltou, e ele me respondeu: "Ah, meu filho, é o André, é o irmão do Amaro, aquele lá da venda." Então meu irmão completou dizendo: "Ah, pai, então foi por isso que eu ouvi a dona Dina falando que havia um lobisomem matando as criações." O meu pai, muito nervoso, disse: "O Amaro é um chibungo sem vergonha, moleque safado. O irmão voltou e ele não avisou a ninguém." Então eu perguntei: "Oxe, pai, então o lobisomem é o irmão do seu Amaro, é isso?" E ele respondeu: "Na verdade eu não sei direito, filho.
Eu só sei que algumas pessoas já ouviram entrando pelo meio do mato em plena escuridão e só saindo em plena manhã. Esse demônio só aparece quando o André aparece por aqui. O Amaro sempre está dizendo que ele não é o lobisomem e que ele está morando em Teresina e que as férias dele coincidem de só ser durante essa época. É por isso que só vem aqui nesse período. Mas é uma história estranha demais e ficamos nos olhando enquanto meu pai se levantava resmungando em direção à cozinha. Depois do almoço, o meu pai montou no cavalo e saiu em direção à venda. Nós fomos atrás caminhando, já que só tínhamos a égua sobrando e ela não dava conta de levar nós três. O meu pai chegou na venda, deu boa tarde para os que ali estavam, entrou e pediu uma dose de alambique. Ele não contou conversa e foi logo falando. Amaro, o seu irmão está por aqui e você não disse nada, macho. Como que você faz uma pataquara dessas? Todos que estavam ali olharam com surpresa e espanto para o meu pai e o seu Amaro, já que todos na cidade sabiam da fama do André. O seu Amaro, então, vendo toda aquela situação, foi logo respondendo. Ué, o amigo mal bebeu já está tonto? O meu irmão só chega amanhã. Quem lhe disse isso? O meu pai, muito surpreso, então falou. É que essa noite os sem vergonha dos meus filhos desrespeitaram a quaresma e foram caçar. E lá toparam com o lobisomem. Então, eu achei que seu irmão já tivesse chegado. Como todo mundo sabe, é só ele aparecer aqui que esse demônio, como por encanto, aparece também. Ou eu estou mentindo o que eu estou falando? Bom, eles começaram a discutir. O meu pai puxou um punhal e seu Amaro puxou um pedaço de pau. Então chegaram alguns homens para separá-los. Ele mandou meu pai ir embora da venda dele e fomos para casa. Chegando em casa, o meu pai foi até um barraquinho de madeira que ele tinha feito para guardar as suas ferramentas, trouxe com ele uma espingarda que ninguém mexia para nada, só ele, e trouxe também uma cera que usava para envernizar as cordas. Ele pegou um fogão, derreteu a cera e jogou uns pedaços de chumbo dentro. Pegou seu punhal e colocou a lâmina lá dentro também e deixou lá até secar. Tirou tudo e começou a fazer as munições. Ao vermos aquilo, perguntamos: para que isso, pai? O que o senhor está fazendo com essa cera nas coisas? Já que esse demônio está por aqui, só coisas da natureza conseguem matá-lo, respondeu meu pai. O Batuzinho deu um tiro nele e parece que nem o machucou, pois é só coisas da natureza que mata ele, porque a coisa é abençoada e é criada por Deus. Nós cortamos algumas madeiras grossas para escorar as portas e as janelas. O meu pai ainda dizia que ele viria mais cedo ou mais tarde, porque nós atiramos nele, e ele vai querer vingança, pois aquele demônio é sorrateiro, traiçoeiro e vingativo. Ouvimos tudo muito quietos e não questionamos o meu pai em nada, só fazíamos o que ele mandava. Ele falava com tanta certeza que chegava a nos assustar. A minha mãe já tinha acendido algumas velas e se pôs a orar. A noite chegou e os cachorros começaram a latir. Pareciam loucos, com os latidos de desespero. Algo que só eu tinha visto quando eles acuaram o lobisomem na mata. Ele chegou e veio cedo, disse meu pai. Ah, troço excomungado dos infernos! O João segurava uma outra espingarda, eu com um facão e o Osvaldo com uma foice. Lá fora a bagaceira de briga, os cachorros valentes rosnando, latindo e brigando com algo. Só se ouvia urros altos e o som dos latidos. Ouvíamos pancadas e sons de coisas sendo mordidas e sendo sacudidas ao mesmo tempo. Era um estardalhaço dos infernos. Foi um verdadeiro inferno naquela noite. Depois de uns 20 minutos, tudo ficou em silêncio, quando que do nada, uma forte pancada na porta dos fundos.
A minha mãe soltou um grito de pavor e medo, e o meu pai tapou a boca dela com a mão e a mandando fazer silêncio. Mas já era tarde. Aquilo acabou dando início a uma sequência de golpes, com a entidade dando voltas ao redor da casa, emitindo gritos histéricos, seguidos de pancadas nas paredes e pelas janelas e portas. O meu pai segurava uma espingarda com um olhar sério e focado, enquanto João estava da mesma forma. Osvaldo e eu estávamos mais nervosos do que nunca, quando a criatura deu uma pancada na janela da sala, quebrando uma parte que ficou presa devido à madeira que a sustentava. O João mirou, mas o demônio era esperto e acabou se afastando da janela, continuando a circular pela casa, como se estivesse nos desafiando. O meu pai via minha mãe chorando baixinho. Os meus irmãos e eu estávamos nervosos, preocupados que tudo isso tivesse enfurecido ainda mais a criatura. De repente, o sangue do meu pai ferveu de raiva. Ele esperou o monstro correr para os fundos, tirou a escora da porta, aguardou até que ele voltasse e, quando o fez, o meu pai abriu a porta e disparou um tiro certeiro em suas pernas. O bicho soltou um grito aterrador, tropeçou e caiu, fazendo um estrondo como se fosse um boi caindo. Osvaldo, vendo aquilo, fechou a porta rapidamente e nós a trancamos, colocando a escora de volta. Em seguida, exploramos a casa para ter certeza de que estava segura. Logo depois, ouvimos a criatura correndo, pulando o cercado da frente e desaparecendo em plena mata. O meu pai se sentou, respirou fundo e disse: "Amanhã vamos à venda. Vamos ver se o irmão do Amaro está machucado, porque quando acertamos aquela coisa com essas balas, a ferida demora para sarar." A minha mãe preparou um café forte, já que ninguém conseguiria dormir, e assim que o dia raiou, o meu pai disse: "Vou na venda, fiquem aqui com a mãe de vocês. Se verem alguém com dificuldades para caminhar, prestem muita atenção." Em seguida ele partiu, e por volta das 10 horas da manhã ele retornou. Ele estava muito nervoso, com um olhar completamente perdido, andando de um lado para o outro. Ele se dirigiu ao fundo da casa e nos chamou, e quando fomos até lá ele disse: "Meus filhos, eu nunca tinha visto uma desgraça daquelas. Ao chegar lá eu vi 4 pessoas com as pernas machucadas. Eu vi o André, o irmão do Amaro, andando apoiado em uma bengala. Eu vi o padre Rafael mancando bastante. Eu vi também a dona Dina, a fofoqueira da cidade. Ela estava sentada em frente à sua casa, com uma das pernas enfaixada e apoiadas em um tamborete. E por último, eu vi o velho Matias, o bêbado da cidade. Ele estava deitado na calçada com a perna toda suja de sangue. Eu fiquei perplexo. Como poderia ter acontecido tudo isso ao mesmo tempo?" O meu pai ficou resmungando o tempo todo com a gente sobre essa situação. Então ele almoçou, tentou descansar na rede que ficava no alpendre da casa e tirou um cochilo. E por volta das 2 horas da tarde, ele saiu novamente, agora em direção ao centro da cidade. Quando ele voltou, já estava escurecendo e começou a nos falar: "Então, eu tive que tirar satisfação com aquele povo, pois eu não aguentei esse flagelo. O primeiro a quem eu fui falar foi o André. Ele estava sentado na frente da varanda do irmão. Eu dei boa tarde, enrolando um pouco, e perguntei: 'E aí, amigo, eu vi que o senhor está usando bengala. Você se machucou?' Então ele me respondeu: 'Não, amigo, isso aqui é coluna velha. Eu fui me consultar e o médico me disse que eu estava com bico de papagaio. Vê se pode uma moléstia dessa, rapaz.' Bom, ao ouvir aquilo, eu desejei melhoras para o amigo e ele agradeceu. Após alguns minutos, eu fui à casa da dona Dina e perguntei o que aconteceu. E ela explicou: 'Ah, Tião,
Eu machuquei a perna quando fui passar perto do poleiro das galinhas para pegar alguns ovos. E tu acredita que o arame rasgou a minha perna? Pense num trem que tá doendo e parece que não tá sarando. Se continuar assim eu vou no hospital, eu não sei o que é. Eu enrolei um pouco e desejei melhoras e saí dali. Aproveitei que eu estava perto e fui falar com Matias e já levei um bujãozinho de cachaça. Ofereci para ele na esperança de deixá-lo mais falador e fui direto ao ponto. O que diabos aconteceu com a sua perna, Matias? Depois de velho começou a fazer arte? Eu achei foi graça no que ele me disse. Segundo ele, pisou no rabo de um cachorro que o mordeu na perna e completou brincando. Olha, o coitado deve ter ficado bêbado com meu sangue, pois não andou 5 metros e caiu todo desmantelado. E começamos a rir. O último a quem fui foi o padre Rafael. Cheguei à igreja para pedir a sua bênção e perguntei por que ele estava mancando. Ele me contou que subiu em uma escada para trocar o trinco de uma das janelas da igreja, pois estava difícil de fechar. A escada correu para trás e ele caiu. A perna dele ficou presa por entre os degraus e ele disse: "Ah, meu filho, eu acho que eu dei um mau jeito no meu joelho", e começou a rir. Eu pedi para ver, mas ele não deixou. Agora é isso, eu estou aqui, contando tudo para vocês, em um verdadeiro mato sem cachorro. Logo aparecem 4 de uma vez e todos com a perna machucada. E agora, como é que eu descubro? Então eu disse: "E agora, pai? Será que se aquele demônio voltar aqui, vamos conseguir espantar ele de novo?" O meu pai respondeu bem sério: "Meu filho, eu vou falar com meu compadre Zacarias para ver se ele pode nos ajudar." E quando amanheceu o dia, fomos juntos com nosso pai até a casa do compadre dele, que ficava perto da nossa, a mais ou menos 1 quilômetro de distância. O meu pai contou tudo o que aconteceu. Então o compadre dele disse: "Olha, se ele foi atrás de vocês pelo menos uma única vez, com certeza ele irá de novo até conseguir o que ele quer, compadre. Eu sei que você é um homem de coragem, então vamos fazer o seguinte: armaremos uma tocaia para aquela coisa ruim." O meu pai então concordou, dizendo: "É, compadre, esse é o jeito. Aquela peste já tentou 2 vezes contra a minha família, e eu tenho medo que ele na terceira tentativa consiga o seu objetivo." O compadre do meu pai então disse: "Olha, traga a minha comadre para ficar aqui em casa com os meninos e com a Magda. Enquanto isso, vamos ficar em cima do pé de manga." Após ouvir todo aquele planejamento, o Osvaldo também falou: "Olha, eu vou também, pois ele tentou matar os meus irmãos e a minha mãe." E antes que meu pai dissesse algo, o João disse que também iria. Eu também não queria esperar aquela coisa. Como todos falaram que iam, eu acabei dizendo no impulso da minha emoção que eu também queria ir. Éramos 5 homens contra um lobisomem. Fizemos como planejamos. A minha mãe foi ficar na casa do compadre do meu pai. Já o Osvaldo, seu Zacarias e eu ficamos em cima de um pé de tamarindo que ficava bem em frente à nossa casa. Já o meu pai e o João ficaram no pé de manga, que ficava na lateral da casa. O meu pai, o senhor Zacarias e o João estavam com as espingardas, com as balas passadas na cera. Eu fiquei com um punhal do meu pai, no qual ele havia passado também na cera, e o Osvaldo ficou com uma foice de cortar cana. As horas se passaram e nada havia acontecido, até que uma lua amarela começou a brilhar no céu. Ela era cheia e enorme. Com ela, uma espécie de uivo ao longe se misturou. Todos nós nos preparamos, e em questão de minutos, começou uma agitação entre os porcos e galinhas. E quando olhamos em direção ao chiqueiro, não precisamos de lanterna,
pois a lua iluminava tudo em nossa volta. Foi então que vimos aquele excomungado pulando o chiqueiro dos porcos e em seguida pulando para o terreiro. Sequer aquela coisa olhou para os porcos e galinhas. Ele estava de pé igual a gente, com as pernas estranhas e os braços muito compridos, com unhas enormes quase que tocando ao chão. Ele começou a ficar de quatro e vinha sorrateiro, vagarosamente pelas sombras das árvores, como se soubesse que estávamos o esperando. Do nada, ele voltou correndo para o cercado e entrou no meio do mato. Nós meio que relaxamos, quando de repente ele apareceu embaixo da árvore onde meu pai estava com João. Ele deu um pulo tão alto que bateu em um dos galhos no qual meu irmão estava e quase o derrubou, fazendo-o deixar a espingarda cair. Ao mesmo tempo, o senhor Zacarias atirou com a sua espingarda, pegando de raspão nas costas da fera. Deu até para sentir um cheiro de cabelo queimado, que em seguida soltou um grito furioso e olhou diretamente para onde estávamos. Ele veio dando uma espécie de galope e dando saltos de lado. Foi algo estranho demais. Ele estava tentando nos pegar na árvore, mas não conseguiu. Então ele ficou frustrado e em seguida ficou ainda mais furioso, mordendo e arranhando o tronco da árvore. Aquela coisa tinha uma força muito grande, conseguindo sacudir a árvore e atrapalhando o senhor Zacarias, que tentava carregar sua escopeta. Nessa hora, eu escutei algo caindo no chão, e quando eu olhei, era o meu pai, e ele estava falando: "Larguem os meus filhos, demônio dos infernos!" E em seguida um barulho de tiro, agora bem certeiro na barriga do bicho, que deu um grito estrondoso, quase como uma voz humana que estava se misturando ao rosnado. Foi nessa hora que eu ouvi um outro tiro. E foi o João, que havia pulado também e que havia pegado uma outra espingarda, sendo que o tiro dele acabou pegando no ombro da criatura. Em seguida, mais um outro tiro aconteceu. Agora foi novamente o seu Zacarias, que pegou agora na parte de trás da cabeça daquela fera. Ela ainda deu alguns passos para a frente e caiu logo em seguida. Ela tentava se levantar, mas não conseguia. Ela estava com a cara no chão. A coisa levantava poeira enquanto tentava respirar tão forte e pesadamente, que ficamos olhando aquela fera no chão. Todos estavam observando de longe, pois ninguém tinha coragem de se aproximar daquilo. Esperamos mais um pouco, até que o senhor Zacarias pulou da árvore e foi para cutucar o bicho com o cano da sua espingarda, até que aquela criatura deu um grito tão tenebroso e tão alto que, com um susto, o senhor Zacarias caiu no chão. A fera se levantou e saiu correndo, desaparecendo logo em seguida em meio à escuridão. Assim que amanheceu o dia, comentamos com o pessoal da cidade sobre o ocorrido. E depois de alguns dias, percebemos que a dona Dina havia deixado de morar em sua casa. Todos ficaram sem entender nada, pois ela morava ali há anos, na verdade há décadas, e ninguém soube explicar o porquê que ela havia ido embora daquele local. E o mais sinistro é que ela deixou tudo para trás. Ela não levou nenhum pano de prato sequer. Depois de quase um ano, uma mulher chamada Ana foi até a casa da dona Dina para colocar uma placa de venda-se no imóvel. E descobrimos que ela era sua sobrinha, na verdade a sua única sobrinha, e que, segundo ela, a dona Dina veio a falecer decorrente de uma cirurgia. A sobrinha não quis entrar em detalhes, e a conversa ficou por isso mesmo. Soubemos dessa informação através do Amaro, que a viu entrando na casa da dona Dina e que foi perguntar sobre a senhora. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. O que vocês acharam?
Será que a criatura era na verdade a Dona Dina? Ou foi simplesmente uma coincidência?